Olá, paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus por estarmos aqui na presença de Deus para ouvirmos a palavra de Deus, que vai nos edificar e nos fortalecer muito para a glória de Jesus. A palavra que o nosso Deus me deu para ministrar está no livro de Filipenses, capítulo 3. Glórias a Jesus Cristo. Que bom que a gente vai comer o melhor dessa terra neste momento. Glórias a Jesus Cristo. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me canso de ensinar-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Então, o apóstolo Paulo, glória a Deus, a gente não pode cansar de dizer que ele sempre foi um verdadeiro adorador de Deus. É motivo de alegria quando a gente vê o testemunho de Paulo. Glórias a Jesus. E ele tem muito que nos ensinar, muito. Então ele diz para a gente se regozijar no Senhor, se alegrar. Louvado seja Deus. Independente de qualquer coisa, vamos nos alegrar porque temos o Senhor na nossa vida, estamos na presença dEle, estamos prosseguindo e Ele vai nos ajudando, Ele vai desembaraçando o nosso caminho, Ele vai estabelecendo vitórias em nossa vida. Glórias a Jesus Cristo. Então a primeira coisa que Ele diz é isto. Ele diz, não me canso de vos ensinar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Que coisa linda. Quando esse versículo me chama muita atenção, porque Paulo sempre estava falando das mesmas coisas. Louvado seja Deus, porque é segurança para quem ouve. Quem estava lendo as cartas de Paulo, assistindo às ministrações dele, só podiam ser edificados e muito. E era segurança para cada uma daquelas vidas, porque elas estavam se fortalecendo na presença de Deus com a palavra de Deus. Isso é tudo. Não há algo que te alimente, não existe mais do que a palavra de Deus, nem igual. A palavra de Deus está acima de tudo. A Bíblia diz no livro de Salmos 138, versículo 2, que a palavra de Deus está acima do nome de Deus, para que a gente possa compreender o valor que tem a palavra de Deus, o alimento potentíssimo que ela é para mim e para você. Glórias a Jesus. E ele diz, aqui ele dá conselhos e ele também, Paulo aqui, ele se identifica muito, ele mostra os valores dele, os valores antigos e os atuais. E ele diz qual é a finalidade dele aqui nessa terra. É a mesma nossa, tem que ser a nossa igual, porque é o mesmo Deus, é a mesma fé. Glórias a Jesus. Guardai-vos dos cães. Os cães, quando a Bíblia fala de cães aqui, são pessoas impuras, indignas. Então, Paulo, os judeus, eles se achavam uma classe superior e eles sempre chamavam os gentios de pessoas impuras e indignas, cães. Só que Paulo aqui está dizendo quem são essas pessoas, são eles. E logo depois Paulo diz o quê? Guardai-vos dos maus obreiros, pois é, os que ensinam coisas erradas, obreiros fraudulentos, mentirosos, que não têm amor pelas vidas. Olha só, logo ele diz aqui, guardai-vos da circuncisão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Era um sinal, a circuncisão, você sabe, é um sinal estabelecido por Deus na carne dos descendentes de Abraão. Ou seja, toda criança do sexo masculino
né, tinha que se circuncidar. Era uma incisão na carne do prepúcio. Só que esses judeus, quando diz aqui, né, guardai-vos da circuncisão, eles se gloriavam nisso. Então, eles pregavam para as pessoas, mesmo, né, se dizendo cristãos, eles pregavam que as pessoas tinham que se circuncidar, os homens, para terem a salvação eterna. E tinham que seguir a lei de Moisés, obedecer a lei de Moisés. Ou seja, né, essas duas coisas eram maior do que o sacrifício vicário de Cristo. Por isso que Paulo diz o quê? Guardai-vos da circuncisão, desta circuncisão que eles estavam pregando, que na verdade era contra Deus, porque Jesus Cristo é maior do que Moisés. Moisés foi homem como nós somos, seres humanos. Mas Jesus é Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor para todo sempre. Então, Paulo aqui, ele verdadeiramente, ele pede, ele aconselha as pessoas a se guardar, a se proteger desses grupos que são perigosos para a fé, para a salvação. Por quê? Porque enfraquecem essas pessoas que estão aqui listadas no versículo 2, elas, né, enfraquecem aqueles que estão na presença de Deus caminhando. Por isso que Paulo disse, guardai-vos, né, se proteja deles, porque causam perigo. Aí Paulo vem com a verdadeira circuncisão, porque a circuncisão somos nós. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. É a circuncisão do Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. A verdadeira circuncisão é a verdadeira descendência de Abraão. Verdadeiramente é assim. Louvado seja Deus, porque não fizemos um corte no prepúcio, mas abrimos o nosso coração para Jesus entrar e ficar eternamente. Louvado seja Deus. Por isso que ele diz, porque a circuncisão somos nós, porque nós somos verdadeira semente de Abraão. Não pela carne, mas pelo Espírito. Louvado seja Deus para sempre. Por isso que Jesus falou o quê? Abraão viu o meu dia e exultou. Abraão disse, o Senhor já preparou o cordeiro para o holocausto. Ele sinalizou para Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então a circuncisão somos nós. A circuncisão não é da carne, é do Espírito, é dentro de nós, onde habita o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E ele diz aqui que servimos a Deus no Espírito, não é na carne. Tudo feito pela carne vai dar errado. E nos gloriamos em Jesus Cristo. Está vendo que Paulo deixa bem claro isso? Eles se gloriavam em quê? Na circuncisão e na lei de Moisés. Mas nós nos gloriamos em Cristo, eternamente. E não confiamos na carne, porque a carne não vai nos levar a Deus nunca. Nunca. Não existe nem pensamento. Nossa carne tem condição de nos levar a Deus. É o Espírito. É o nosso Espírito que tem ligação com Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E ele diz aqui, ele começa a enumerar as qualificações que ele tinha. E ele vai dizer a você, tudo isso que ele tinha, ele vai dizer o que significa para ele. Louvado seja Deus. Por mais que hoje há pessoas que são
cristãs hoje que muitas coisas que elas tinham antes, elas não têm hoje. E elas acham que deveriam ter mais do que antes. Mas o reino de Deus, ele é tomado à força. Né? Há perdas, mas não se compara. Nada que nós percamos se compara à salvação eterna. Louvado seja Deus. Porque tudo que nós perdemos, quando perdemos, é terreno, não é eterno. Nós não podemos perder a salvação, de hipótese alguma. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Olha só, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Glórias a Deus. Então ele podia se gloriar na carne. Ele era um descendente também físico de Abraão, mas ele se gloriava em ser um descendente espiritual de Abraão, que é o principal. Porque qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer criança pode ter, né, ser circuncidada ao 8º dia. Isso não vai lhe garantir a salvação eterna nunca. Quem garante a salvação eterna é Jesus Cristo, através da nossa conversão a Ele. Ninguém converte ninguém. É cada um de nós que se converte a Deus, que se volta para Deus. Se converter quer dizer isto, se voltar para. Louvado seja Deus. Então aqui, ele foi circuncidado, tá vendo? Ao 8º dia, da linhagem de Israel. Meu Deus, ele tinha toda a honra. Glórias a Jesus. Hebreu de hebreus. E ele diz aqui, ó, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Por que ele era perseguidor da igreja? Porque ele pensava que era uma seita. Que aqueles crentes, os cristãos, tinham inventado um novo Deus. Por isso, eles pensavam que que os cristãos, ele pensava que os cristãos estavam contra Deus, o Deus Todo-Poderoso, a quem nós servimos. Só que ele estava cego, por isso que ele diz, segundo o zelo, perseguidor da igreja, porque ele estava como se defendendo a igreja, defendendo o nome de Deus, digamos assim, contra aquele povo que estava na mente dele, no entendimento dele, indo contra Deus. Segundo a justiça que é na lei irrepreensível, não havia falha nele, moral. Não havia. Ele era membro do Sinédrio, a mais alta corte de Israel, com todo o poder judiciário e legislativo. Imagine a honra que não estava sobre aquele homem. Mas sempre tem um mais na nossa vida. Sempre tem um mais. Quando Jesus entra em nós, sempre vai ter um mais. Eu fazia isto, mas hoje não faço. Porque quem habita em mim é santo. É o meu Senhor. Sempre vai ter um mais. Glórias a Deus por este mais. Diz assim, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Eu considerei perda. Tudo isso aqui, para ele ganhar Cristo, ele teve que perder. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas,
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Glórias a Jesus Cristo. Então, tudo isso aqui que ele diz, toda essa eminência, digamos assim, que estava sobre Paulo, todo esse respeito, porque ele era um homem respeitado. Ele era honrado onde chegava, antes de ele ter Jesus. Você está entendendo? Mas ele diz que ele considera tudo isso que ele tinha esterco, é fezes de gado. Ou seja, nada. Louvado seja Deus, para que possa ganhar a Cristo. Porque Paulo, você está entendendo? Paulo, ele entendia de salvação eterna. Você já percebeu que Paulo, ele não focava muito em milagres? Ele focava mais na salvação eterna. Ele focava em Jesus, o Salvador. Se você fizer um estudo do livro aos Romanos, é sobrenatural, falando sobre a salvação, sobre a justiça pela fé. Paulo entendia profundamente sobre a salvação eterna. Por isso que ele diz aqui, sofri a perda de todas estas coisas, todos esses títulos, Paulo perdeu. Porque ele passou de ser um homem da sociedade, um homem respeitado, para ser um prisioneiro, para ser um homem que, na verdade, era quase um fugitivo. Onde ele ia, prendiam ele. Açoitado, ele apanhava muito por causa do nome de Jesus. Você já parou para pensar o que significa isso? Às vezes alguém se converte ao Senhor e alguém da sua família, até do seu próprio lar, se levanta, não aceita, reclama, fala tanta coisa, e a pessoa, ela acha que aquilo ali é tudo, que aquilo ali, que ela não merece passar por aquilo, porque ela aceitou Jesus. Não, quando a gente aceita Jesus, é uma guerra declarada. Porque antes éramos cegos, mas hoje nós temos a salvação eterna. Louvado seja Deus. Ninguém nos engana mais como antes muitos poderiam fazer. Hoje nós conhecemos a verdade. E não há preço que pague isto, não há. Por isso que Paulo diz, e considero todas estas coisas como esterco. Estas maravilhas aqui, que muitos dariam todo o dinheiro que tinham para ganhar esses títulos que Paulo tinha. E Paulo perdeu sumariamente. Ele passou a ser odiado pelos antigos companheiros dele do Sinédrio, os fariseus, saduceus, os doutores da lei, os anciãos. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós vamos passar momentos assim também. Sempre vai haver perdas, mas o mais importante da nossa vida é nunca, jamais perder a salvação eterna. Perseverar até o fim. Louvado seja Deus. Olha o que ele diz aqui. E seja achado nele, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele. Louvado seja Deus. Que Paulo esteja em Jesus. Jesus disse o quê? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Paulo está dizendo, olha, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele.
não tendo a minha justiça que vem da lei. Está vendo que eles estavam querendo, né, declarar, exigir que as pessoas seguissem a lei de Moisés a qualquer custo. Mas a que vem pela fé em Cristo. A justiça dele vinha de Cristo. Paulo era justificado pelo Senhor Jesus. Quando nós viemos para Jesus, nós estávamos o quê? Condenados, cegos. Mas quando a gente aceitou Jesus como Salvador e Senhor, nós fomos justificados. Ou seja, Jesus disse, olha, a sentença mudou agora, absolvido. Louvado seja Deus. Justificado. Jesus nos justificou na cruz. Ele disse, olha, eu paguei pelos seus pecados. É tremendo isto. É isso que ele quer dizer aqui. Mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Então, Paulo, ele não se baseava, ele não estava debaixo da lei, ele estava debaixo da graça. Por isso que ele estava protegido pelo Senhor. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, o poder da ressurreição do Senhor e a comunicação de suas aflições, Paulo queria passar por todas essas etapas aqui, na presença de Cristo, sendo feito conforme a sua morte. Ele não estava, é como se ele dissesse que ele não queria, ele não se eximia de sofrer, que ele aceitava sofrer. Ele está dizendo aqui a comunicação de suas aflições. E Paulo sofreu muito mesmo pelo nome de Jesus. Quando ele ia ali para Jerusalém, e louvado seja Deus, tinha um profeta chamado Ágabo, que ele pegou a cinta, que ele não sabia que era de Paulo. Ele disse, a cinta de quem, né? A quem pertence essa cinta? Ele disse, este homem aqui, né? A quem pertence essa cinta? Ele vai ser preso em Jerusalém. Aí os irmãos contaram a Paulo e começaram a chorar para Paulo não ir para Jerusalém. Porque o profeta Ágabo era um homem de Deus, era um verdadeiro profeta. Paulo disse, louvado seja Deus, não me moleste. Ele disse, eu estou pronto, não só a ser preso em Jerusalém, mas a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, era uma entrega absoluta. Louvado seja Deus. É admirável quando a gente, né, lê isto, que a gente pode, assim, na nossa grande limitação, imaginar um pouco disto, do que ele diz aqui, sendo feito conforme a sua morte. Quando ele estava para ir, para ser decapitado, meu Deus, que ele diz, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me será entregue por meu Senhor. Louvado seja Deus que morreu por mim. Glórias a Jesus. Ele não tinha a vida dele por preciosa. O valor que tinha maior dentro dele não era ele, era a salvação eterna, era a presença de Jesus Cristo. Paulo sempre priorizou nas ministrações a salvação eterna. Aconteciam milagres? Sim,
Maravilhas também, mas era a salvação. Que ele mais se voltava, né, para pregar às pessoas a salvação eterna. Porque todas as bênçãos, tudo que nós recebemos aqui na terra, vai ficar aqui. O que vai conosco é a salvação eterna. É a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Glórias a Jesus. Para ver, olha o que é que Paulo diz aqui. Quando eu li isso aqui, a primeira vez que eu li isso aqui, eu fiquei até, eu disse, meu Deus, se Paulo diz isso, o que é que nós não vamos dizer? Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Também, esse preso aqui no hebraico quer dizer alcançado, né? Ou seja, eu vou ler de novo, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Esse preso aqui quer dizer alcançado. Louvado seja Deus. Não está dizendo que não que ele já tenha alcançado a ressurreição dos mortos, ou seja, ele com os dons espirituais todos, com a vida no altar, uma vida inatacável. Ele ainda está dizendo aqui não que já o tenha alcançado, ou que seja perfeito. Está vendo como Paulo sempre, ele se humilha, ele nunca se exalta, ele sempre exalta Cristo. Por isso que nós temos que nos esconder na cruz de Cristo. Sempre, quem é grande é Ele, todo-poderoso é Ele. Nós somos limitados, somos fracos, é verdade. Grande é Ele. Se você tiver que exaltar, exalte a Ele. É Ele. Toda a glória, toda a honra para Ele. Louvado seja Deus. No versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma palavra tremenda esta. O versículo que eu li agora é o último, é o 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A nossa maior vocação é a salvação eterna. Sempre nós temos que saber isso, porque não adianta nós termos dons, termos eloquência para pregar, para fazer, para acontecer, sem a salvação eterna. Porque naquele grande dia, o Senhor vai dizer a muitos, né, apartai-vos de mim, não vos conheço, malditos. Então, o melhor é termos a salvação eterna, o fruto do Espírito dentro de nós. Louvado seja Deus, sempre priorizando a nossa salvação eterna. Sempre. Por isso que sempre temos que nos analisar, nos examinar, para que essa salvação sempre esteja firme em nós. Então, Paulo diz algo aqui muito importante, porque há pessoas cristãs que elas são nostálgicas demais. E nós sabemos que o inimigo, muitas vezes, ele usa até uma coisa que a pessoa tem boa dentro dela para prejudicar ela.
Então, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Louvado seja Deus para sempre. Mas uma coisa faço. Olha só o que ele faz. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Já pensou se Paulo fosse se lembrar do tempo de glória dele? Imagine só essa situação. Quando Paulo era um homem de um nome destacado na sociedade. Imagine se ele fosse cobrar de Deus todo dia isto. Ó, eu sirvo ao Senhor, mas eu perdi tudo e agora eu não tenho mais valor diante da sociedade, não tenho nada, só ando preso, sofro, muitas calúnias, muitas maldades. Imagine se Paulo fosse com tanta autocomiseração assim diante de Deus, se achando o melhor de todos. Não, ele está dizendo aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O nosso passado passou já. Aconteceram muitas coisas ruins, muitas coisas boas também, mas muitas pessoas ficam remoendo as coisas do passado que lhe fazem mal. Lhes fazem mal. Porque vem angústia, vem raiva, né? Vem aquelas lembranças, aquelas coisas que a pessoa não foca na salvação, ela não prossegue para o alvo. Aqui, ó, e avançando, né, para as que estão diante de mim, né, prossigo para o alvo. Qual é o alvo? É Jesus. Então a pessoa, ela vive muitas vezes do passado. O nosso passado tem o seu valor, mas até o momento que não cause dano à nossa vida espiritual. Porque Paulo aqui, ele está nos ensinando grandemente aqui. Porque ele tinha, você está entendendo? Ele tinha, né, toda a posição social elevada. E ele começou a sofrer muito. De quantos que ele conhecia, ele apanhou. Aqueles mesmos com os quais ele estava ali a trabalhar no sinédrio, no templo, muitas vezes o tentaram matar. Você está entendendo? Já pensou se ele ficasse remoendo isso? Porque no fundo, quando a pessoa fica nisso aí, a pessoa tá culpando Deus. O passado, aqui ele está nos ensinando isto. Se for algo que vá fazer, né, que seja edificante, que vá te fazer bem, que não vá atrapalhar você prosseguir para o alvo, amém. Mas ele está dizendo aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Já passou. Muita gente guarda sentimentos do passado, às vezes até da infância. Claro, houve coisas ruins, houve coisas não tão ruins, tal. Tanta coisa já aconteceu na vida de cada um. Já pensou se a gente se converte a Jesus e vai ficar, meu Deus, remoendo, se lembrando das pessoas que fizeram isso e aquilo? Meu Deus, vai vir sentimentos ruins, se lembrando do que a pessoa tinha no passado. Ah, porque eu tinha isso, que eu tinha aquilo, que eu tinha tanta coisa. Mas o que você tem hoje tem mais valor. Tudo que você tiver hoje sempre terá mais valor por causa da sua salvação eterna. Ela é a principal coisa
que existe neste mundo dentro de nós. Nada do que tínhamos no passado. Talvez uma situação financeira melhor, talvez mais amigos, talvez mais influência, mais posição, mais dinheiro. Mas entenda, nada disso, se comparado com a salvação, tem valor. O melhor que existe é termos a salvação eterna. Por isso que eu acho lindo o apóstolo Paulo, quando ele prega, ele foca na salvação eterna. E eu sei que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, ele me usa muito para a salvação eterna. É bom você ter as coisas, é bom. Deus é um Deus que é o dono do ouro e da prata. Deus nos dá vitórias também materiais. Mas entenda, o melhor não é isto. O melhor é a salvação eterna. Isto sim é o melhor. Tudo que você tiver, se você for salvo, tem muito mais valor dentro de você. É incrível. A salvação é tudo. Não há nada neste mundo que se compare a ela. Não há bênção que possa se comparar à salvação eterna. Não existe. Louvado seja Deus. Ele diz aqui, glórias a Jesus Cristo, porque entenda até nós, porque a nossa vida aqui, né, se perseverarmos até o fim, que vamos ser salvos. Por isso que Paulo diz aqui que ele prossegue para o alvo. Nós não podemos parar, nem olhar para trás. É prosseguirmos para o alvo, para Cristo. Qual é o nosso alvo aqui na terra? A nossa vida eterna. Não há nada que se compare à nossa vida eterna. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, porque muitas pessoas vivem aprisionadas pelo passado. Deus, ele é um Deus de porta aberta. Ele é um Deus de vitória, de bênçãos. Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus de página, de nova página. Ele é um Deus de novas coisas. Louvado seja Deus para todo sempre. Não deixe o seu passado te dominar, te manter cativo ali, aquilo ali, seja em que área for. A Bíblia diz soltai e soltar-vos-ão, soltai e soltar-vos-ão. Porque quando a pessoa fica assim, né, tão presa ao passado, ela verdadeiramente está cativa ali, aprisionada. Ela tem que se soltar urgente para ela ser solta no mundo espiritual, porque ela está presa no mundo espiritual. Tem pessoas que muitas vezes, porque o inimigo, ele sabe o ponto fraco de cada um. Então o que é que ele faz? A pessoa começa a ficar com aquelas coisas, aquela nostalgia que só faz mal, e o diabo pega aquilo ali para lançar setas de culpa, setas de complexos, de inferioridade, de traumas. Eis que tudo se fez novo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todos os nossos traumas, frustrações, tudo de ruim já foi jogado no mar do esquecimento. Nós fomos libertos desse mal, de tudo que aconteceu, que nos feriu, que nos magoou, que nos fez mal completamente. Deus não quer, pelo amor de Deus, isto. As coisas velhas se passaram. O inimigo, ele é cruel.
Então ele mantém muita gente presa, porque se eu fizesse aquilo, hoje eu estaria melhor. Mas se eu fosse, né, naquela direção, mas eu não fiz, então hoje eu estou pior, hoje eu estou mal, hoje eu estou derrotado, fracassado. Aí o diabo diz assim, é mesmo, você não presta. Ele sempre vai dizer isto. Por isso que a gente tem que vigiar, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Você veja que Paulo começou dizendo aqui, para a gente se regozijar no Senhor. Falou dos maus obreiros, falou da circuncisão, falou da trajetória dele, de toda a honra dele, ele falou aqui. Ele falou que ele perdeu tudo e considera como esterco para que possa ganhar a Cristo. E ele diz aqui, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é fazer, não é ficar pensando, eu acho que eu vou fazer, não, é fazer, e mais uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. É prosseguir, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. O passado já se foi. É pedir a Deus, se há alguns traumas, algumas feridas na sua alma, você vai para o altar de Deus e pede a Ele socorro, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele cura tudo. Ele é o Deus que nos cura, o Deus que nos sara. Ele passa o bálsamo de Gileade em nós. Ele opera milagres na nossa vida. Ele continua a fazer tudo isto. E avançando para as coisas que estão diante de mim, tantas coisas estão esperando por você. Deus tem tantas novidades para você. Mas Deus quer o quê? Se desapegar, se desprender do passado, de tudo que faz você sofrer, de tudo que não te edifica, seja o que for, em qualquer área da sua vida. Seja alguém que você perdeu e que você não consegue se reerguer depois disso, de forma alguma. Aí é uma situação mais delicada. Aí você pede a Deus que cure você, te tire essa dor. Depois você assista. Se você não assistiu, assista um vídeo que eu ministrei. É maravilhoso. O Senhor te consola. Assista esse vídeo. Você vai ver como Deus é o nosso consolo permanente. Então, se houve algo assim, e que é um passado remoto, e você ainda, depois de muitos e muitos e muitos anos, você ainda está assim, você tem que fazer alguma coisa, porque você precisa avançar para as coisas que estão diante de você, é o seu futuro. É você continuar a caminhada para a sua vida eterna. É você pedir a Deus, suplicar a Deus para te curar, porque Ele cura. Eu passei por isso, eu sei o que significa Deus curar de uma dor, da perda de pessoas amadas, muito, muito, muito amadas. Não é fácil. A dor é cruel, é dolorosa demais. Mas o Senhor, Ele é consolo, Ele é abrigo, Ele é refúgio. Seja o que for que faz você sofrer muito, preso ao passado. Aqui a Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Não é que você vai esquecer alguém que foi importante em sua vida, esquecer, apagar. Não, você nunca vai apagar aquela pessoa da alma. Mas você não vai viver padecendo tanto. Porque tem coisas adiante de você para você prosseguir para a sua salvação eterna. Para o seu caminhar com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele é demais. O Espírito Santo, ele é amigo presente, evidente. Na verdade, quando ele me deu essa palavra, eu meditei tudo, mas eu pensei que o Espírito Santo ia focar mais em Paulo, sobre que ele considera tudo como esterco. Mas também aqui, dentro desse versículo 3, tem também o versículo 8 também, porque ele diz aqui, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Aí ele diz aqui no 3, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, tudo que ele perdeu. Se você perdeu muitas coisas, entenda, a Bíblia está dizendo, esqueça das coisas que atrás ficam. Paulo as considerava como esterco, para que possa ganhar a Cristo, porque nós não podemos ficar presos a nada. Nós somos livres em Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E conhecereis a verdade vos libertará. E aqui ele diz, prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo? É Jesus. Prossiga para ele, porque ele vai te dar força. Fale com ele, ou se ajoelhe, ou se sente em sua cama, ou vá para a janela, faça como você quiser, porque você é livre para orar como você desejar, porque o que importa é o seu coração, puro e limpo, na presença de Deus, se derramando diante dele. Então, prossigo para o alvo, fale com ele tudo. Diga, Deus, eu não consigo prosseguir, porque eu passo isso, eu não aguento mais. Diga a ele. Muitas coisas não conseguimos, sabe por quê? Porque não falamos com Deus, porque não pedimos a Deus. Incrível, mas é verdade. Achamos que não precisa pedir tudo a Deus. Você sabia que Deus ama quando nós pedimos as coisas a Ele? Ele ama tanto que Ele tem aquela parábola da importunação. Outra palavra também, se você não assistiu, assista. Importune ao Senhor. Assista. É tremendo esse vídeo. Deus quer. Pode falar com Ele 1000 vezes por dia. Ele está aberto para te ouvir, para te ajudar, para te abraçar, para te guiar, para te proteger, para te dar vitória, te dar paz, te dar alegria, te libertar pelo poder que há no nome de Jesus. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio. Qual é o prêmio? A salvação eterna. É o maior prêmio. Você já viu muitos campeões que ganham vários troféus? Já viu que muitos têm até coleção? Ele morre. Aquilo ali fica para a posteridade dele, mas ele não leva nada. O nosso prêmio é um prêmio eterno. É a salvação eterna na presença de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Seja o que for que te prende ao passado. Lute para romper isto. Para você ser uma pessoa liberta. Para você prosseguir para o alvo. Para você ser útil na obra de Deus. Para você poder ser um instrumento que Deus quer. Livremente. E você poder ajudar outras pessoas que passam por isto e que não conhecem Jesus ainda. Esta é a mensagem que o Espírito Santo me deu para ministrar. Que Deus te abençoe, te guarde, que o Espírito Santo te cerque em volta e que o Espírito Santo de Deus envie para você excelentes notícias em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.